Isso aí, galera, tudo bem aí? Bom dia. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu só aumentar a minha tela aqui. Para quem não conhece, esse daí é o Mundo Bita, né? O Bom Dia do Bita. O pessoal já escreveu aqui, puxa o vocal para ser melhor. Não, né? De manhã aí não dá para colocar o vocal, né? Tá meio rouco, melhor não arriscar não, galera. Senão vou estragar a musiquinha lá. Comer 3 ovos cru que dá certo. Bom, vamos lá. Eu acho que eu nunca dei aula para vocês, né? Quando vocês entraram aí, eu estava afastado, né? Eu estou voltando às atividades agora. Eu sou o William, tá? Vou estar com vocês aí até o final do semestre, do ano, na verdade, né? Na verdade, do ano que vem, né? Que nós vamos terminar o ano no ano que vem, né? E quem estava tendo aula com vocês era o professor Luiz, né? O Tatuí, né? Estava com essa disciplina com vocês aí. Eu estou voltando às atividades agora e eu vou ficar com vocês aí para tentar auxiliar nessa parte de metrologia aí, para a gente conseguir alinhar alguns tópicos aí, tudo bem? Se vocês quiserem, em algum momento, interromper aí para perguntar alguma coisa sobre a parte da apresentação, tá? Manda uma mensagem no chat aí, tá liberado o microfone, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa também, não tem problema, só me avisa aí, dá um toque aí que precisa avisar ou erguer uma mãozinha aqui, não tem problema. A gente já conversa para tirar as dúvidas, tudo bem? Caso alguém não tenha conseguido acessar ou tenha perdido a aula aí, tá? Peço para vocês que mostrem para o colega lá, informem para eles também que está gravada a aula lá no YouTube. Então, se tiver perdido essa aula, você pode acessar lá no YouTube para assistir novamente. Ficou com alguma dúvida também, pode chegar lá no YouTube para assistir, não tem problema, tá? Vai ficar disponibilizada para vocês lá. Eu só tenho que, um pouco antes de enviar o vídeo para ficar online lá, eu tenho que fazer algumas edições, né? Por conta até mesmo da música, né? Tem que colocar algumas informações lá, porque tem direitos autorais e tal. E também alguns momentos que eu deixei já gravando anterior aí, para não ficar aparecendo apenas o tempo aí sem a gente conversar, tá? Mas é coisa rápida, tá? Coisa de um dia aí, a aula já aparece online para vocês lá também, tá? Se vocês quiserem, não é obrigatório, né? Nós não somos youtubers, né? Mas se vocês quiserem se inscrever lá no canal, toda vez que tiver a live, já fica o link para vocês assistirem direto lá também, tá? Se quiser assistir pela RNP para participar por aqui também, tranquilo, mesma coisa, não tem problema nenhum, tá? A única diferença é que lá no YouTube tem o chat, né? Eu não consigo estar sempre olhando o chat. Aqui na RNP, eu já consigo olhar direto o chat de vocês aí, para a gente estar conversando, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Querem perguntar alguma coisa? Alguém perguntou se era irmão do Bruno, o Bruno Gianelli, professor Bruno? Bruno da Kai, não, nossa. O Bruninho é mais cabeludo, eu tenho pouco cabelo já. Bom, feitas as apresentações, vamos lá. Eu acredito que na sequência vocês vão ter aula com o professor Lucas, né, se eu não me engano, né, de desenho. Eu vou estar auxiliando ele também nessa disciplina de desenho. Vamos ser nós dois que vamos estar nessa disciplina. Então, vamos procurar terminar no horário, porque a gente já migra para outra sala, tá? Que é a sala que vai ser apresentada a aula de desenho, tá? Antes de a gente entrar nessa parte aqui, que é o cronograma, que eu queria falar com vocês sobre o que já foi visto com o professor Tatuí, o Luiz. Eu vou explicar um pouquinho, talvez vocês alguns já estejam bem habituados, né, na plataforma do Moodle e tal, mas vamos dar uma revisada geral lá para vocês tirarem dúvidas, ver se está tudo certinho lá, se conseguem acessar a plataforma ou se conseguirem entender todas as informações que estão lá, tá? A gente já vai conversando. Estou enxergando minha tela bem aí, né? Eu estou compartilhando com vocês, eu acho que ficou bom o compartilhamento, dá para enxergar tranquilamente aí, né?
Deixa eu só tirar aqui. Eu estou olhando para o lado, tá? Porque a minha tela é compartilhada, estou com 2 monitores, então sempre que eu estiver olhando para o lado, eu estou olhando para a outra tela, tudo bem? Bom, vamos lá. Quando vocês forem entrar no Moodle, né? Eu acredito que todos já, uma boa parte, pelo menos, já acessou o Moodle. Vocês vão ter o link aqui em cima. Nesse link aqui, piscando, vocês vão ter a parte onde tem que colocar o prontuário de vocês para acessar. No prontuário aqui, vocês não colocam o IP, não coloca tracinho, é apenas o número, certo? Logo à direita, vocês têm a parte onde vocês colocam a senha. Colocou a senha, bem simples, vem aqui em entrar, vai acessar o ambiente do Moodle virtual para vocês aí. Aí já vai ter aberto aqui o painel, eventos, nos cursos, temos várias informações nessa página aqui. Essa primeira aqui é a parte onde vocês vão escolher os cursos de vocês, como por exemplo aqui a nossa disciplina de metrologia. Clicou aqui em meus cursos, que está em verde, vai aparecer para vocês metrologia. Clicou aqui, já vai para a nossa página para estar acessando o conteúdo, certo? Tem algumas coisas aqui, deixa eu colocar a versão para estudante, para mim ver a mesma coisa que vocês aqui. Aqui, legal. Tem algumas informações aqui, como por exemplo, o primeiro quadrinho aqui, que é o quadro de informações. Nesse quadro de informações aqui, vão ser colocadas as informações gerais referentes ao curso, tá? Então, por exemplo, aqui, essa parte de plano de aula, se vocês quiserem consultar, quer ver alguma coisa que foi registrado, lá o que vai ter ainda até o final do ano. Então, toda essa informação vocês vão consultar lá na plataforma do SWAP, tá? Vocês já estão habituados ao SWAP, aí, bem tranquilo, né? Para fazer o registro, foi utilizado toda essa plataforma do SWAP. Então, plano de aula, nota, falta, quer saber como faz continha, por exemplo, para ajustar as notas de vocês, está tudo lá no SWAP, tá? Então, o SWAP tem todas essas informações. Aqui no Moodle, a gente vai ter a parte mais de acesso ao material, conteúdo, tá? Não vai ter essa parte de plano de aula, nota, falta, tudo que vocês tiverem que consultar é importante, tá? Vai lá no SWAP para dar uma olhadinha, beleza? Clicou aqui, ele vai abrir para você a plataforma do SWAP, já, tranquilo, e vai vir para você fazer o login. Abre uma nova página, então você acessa o SWAP, coloca os seus dados lá, e consegue obter as informações. Eu acredito que o SWAP não tem problema, né? Alguém tem alguma dúvida com o SWAP? O SWAP é bem parecido aqui, é o IT, colocou a senha e acessou aqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Ou tranquilo? Vou entender que o silêncio significa sim. Legal. Temos o fórum para dúvidas gerais, tá? Então, clicou aqui no fórum para dúvidas gerais. Nesse fórum, importante, tá? Devem ser postadas dúvidas gerais referentes à disciplina. Fez alguma pergunta de nota que você não entendeu lá no SWAP, ou alguma falta, ou outros assuntos que não dizem referência à aula ou ao plantão de dúvidas. Então, vocês vão colocar nesse fórum, tá? Então, nós vamos ter alguns outros fóruns para falar sobre as aulas. Por exemplo, a aula de hoje, aula 1. Então, não postem conteúdos aqui sobre as dúvidas gerais referente às aulas, porque senão começa a misturar e fica complicado. E é até ruim para vocês consultarem depois, tá? Então, por exemplo, nós vamos ter uma aula inicial, que é a aula de hoje. Lá vai ter um fórum para postar as dúvidas. Se vocês quiserem postar as dúvidas, postem lá, certo? Na sequência, na segunda abinha aqui, nós temos a aba do plantão de dúvidas. Nessa aba aqui do plantão de dúvidas, eu deixei o link para vocês acessarem a nossa aula, que nós estamos fazendo hoje no RNP, que foi até o link que eu mandei para vocês, pela representante da sala de vocês, né? Para estar compartilhando, tá? Caso alguém não tivesse acesso ao Moodle, poderia ter acesso ao conteúdo da aula, tá? Então, temos a parte do plantão de dúvidas, vai ser sempre da 1h30 às 2h30, tá? Tem alguns dias específicos, tá? Nós vamos estar sempre colocando essa informação para vocês lá no site, mandando alguma mensagem para vocês que tem o plantão de dúvida. Obrigatória a participação, mas se você tiver algum exercício que você ficou com dúvida, quer conversar, aí a gente vai usar esse dia só para tirar dúvida, tá? Não vão ser apresentado conteúdo daí, mas é um dia para resolver exercícios, tirar dúvida, fazer atividades extras aí para a gente
alinhar o conteúdo. Legal? E o link de baixo é a mesma sala que vai ser utilizada, que no caso é essa que nós estamos utilizando hoje. A única diferença é que ela vai vir com um nome diferente aqui, que é a aula da Luiz. Inclusive, eu coloquei até o horário da aula, que vai ser com o Lucas aqui. Eu acabei errando o horário, né? Mas tranquilo, não tem problema. Depois eu ajusto aqui para vocês, tá? Tudo bem? Tranquilo? Eu vou voltar para o meu perfil aqui de normal. Eu vou liberar para vocês aqui essa primeira parte, que é da aula inicial. Deixa eu só corrigir aqui. A gente já coloca o conteúdo aqui que vamos utilizar na nossa aula. Deixa eu mostrar aqui. Mostrar. Exibir tópico. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então, é o seguinte, talvez o professor já tenha utilizado com vocês no começo do semestre, antes da pandemia, um material de apoio, tá? Do professor Stefanelli, já compartilhou com vocês alguma coisa sobre esse conteúdo aqui, de paquímetros online e tal, coisas desse tipo? SS significa sim, sim. Ah, legal. Vocês já conhecem o site, então tem todos os instrumentos baixados aí? Fala que sim, fala, tem todos os instrumentos baixados aí, já treinei, já estou sabendo tudo, já de paquímetro, de micrômetro, régua, escala, goniômetro, conversão de medida, de polegada, tá tudo certinho já. Sim, sim, beleza. Todo mundo já tá filezinho já, então. Aí não, né? Tá, legal. Então, é bem simples aqui, o site do professor ele é bem didático, tá? É um professor do Instituto Federal também, ele é de outro campus, tá? Esse professor, ele fez no mestrado dele, ele desenvolveu todos esses instrumentos para estar utilizando e disponibilizou de forma gratuita aí para nós. E é bem simples, como vocês já viram, né? Acessou o site dele, vai abrir uma abinha nova aqui. No site dele já tem vários itens aqui para você estar utilizando, como, por exemplo, o paquímetro, tem alguns itens de desenho também. Vamos para a nossa parte aqui, que é de metrologia, que também é o mais forte dele lá, certo? Eu vou aqui nos arquivos de metrologia. Vai abrir todas as abinhas aqui de uso, simulador, autoavaliação, exercício, solução comentada. Eu vou pegar a parte dos simuladores para a gente dar uma olhadinha, tá? Às vezes aparecem umas propagandas aqui, meio chatinhas, mas já foi errado aqui, igual eu cliquei. Vamos lá. Nessa página aqui, você vai conseguir acessar, como por exemplo, os paquímetros, as partes de tolerâncias e ajustes, paquímetro digital, paquímetro analógico, goniômetro, micrômetro, relógio comparador, tá? Aí, a hora que você acessar aqui, no link, ele vai dar a opção para você ver o equipamento online, tá? Então, se você quiser baixar, você tem que ir numa outra aba, tá? Aqui ele está abrindo para mim na forma online, como se eu estivesse consultando aqui, ó. Então, eu movimento o paquímetro para trás e para frente aqui, normal, ele vai fazer o movimento para fazermos a leitura aqui. Aí, se eu quiser baixar ele para mim utilizar na minha casa, eu tenho que ir numa outra aba, tá? Ó, bem bacana, ele já mostra a medida para vocês, então, ó, passou a medida para a gente com essa característica aqui, ó. 29,75. Ele vai fazer a continha para a gente e vai mostrar o valor ali, certo? Bem tranquilo, bem didático, né? É legal o site do professor. E a gente vai usar como material de apoio, tá? Para nossa disciplina. Tranquilo? Se eu quiser baixar, eu venho aqui na página de download, escolho os instrumentos que eu quero baixar no meu celular, no meu computador aí, e baixo o equipamento que eu achar interessante. Paquímetro, micrômetro, nônio, de outros itens que tem aqui a mais para você estar treinando aí. Legal? Está bem completo o site. Então, dá para nós utilizarmos tranquilamente na disciplina. Bacana? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Posso continuar? Certo. Legal. Eu deixei aqui
um campo para vocês como aula inicial, que no caso é a aula de hoje, tá? A aula inicial que é a nossa revisão aqui, certo? Eu vou liberar para vocês aqui, tá oculto por enquanto, tá? Mas ao término da aula, a gente vai acabar terminando um pouquinho antes, né? Para vocês terem a liberdade de fazer atividade dentro do horário da aula. Nossa aula vai até às 8h50, né? É isso, né? A aula do Lucas começa às 9h50. Então, até às 8h50, a gente termina um pouquinho antes, para vocês estarem acessando o conteúdo e fazerem as atividades aí, tá? Fim da aula, 8h50. Deixa eu só marcar aqui. Beleza. Então, é uma atividade que vai estar fazendo perguntas sobre o que a gente acabou conversando hoje, tá? Por favor, façam a atividade, né? Porque se você acabar deixando muita atividade para as próximas semanas, vai ficar acabando acumulado e, às vezes, você deixa passar e não consegue atender o conteúdo, aí eu fico com dúvida de alguma coisa que já ficou para trás aí. Tudo bem? Eu vou deixar aqui aparecendo para vocês, mostrar. Então, no final, vocês já podem ir lá e estar acessando essa parte da aula inicial. Beleza? Tranquilo até aqui? Nenhuma dúvida no Moodle? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Moodle? Acho que já estão cansados, né? Já está na sexta-feira, todo mundo falando de Moodle, desde segunda-feira para vocês. Eu acho que vocês já decoraram o Moodle aí tranquilamente, né? Não tem dúvida nenhuma no Moodle, né? Posso fechar essa página do Moodle aqui, então? Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o meu cronograma, que dá para ler e está muito pequeno. Quer que eu amplie um pouco a tela? Está muito miudinha as letras? Vou dar um zoom aqui para deixar maior para a gente conseguir enxergar aqui. Beleza. Acho que agora ficou bom para enxergar aqui. Então, as nossas aulas são de sexta-feira, né, no caso, que é essa parte marcada em azul aqui. Então, nessa coluna aqui, tem os itens que vocês já acabaram vendo no período antes da pandemia, né? Que foi essa parte aqui, que é do dia 7, do dia 14, do dia 28. Opa, estou na parte de metrologia. Nada errado, desculpa. Estava na parte de desenho, já estou antecipando a aula de desenho que vai ser de vocês aqui. Hoje é sexta, sim, senhora. Sim, senhor, desculpa. Aqui. Beleza. Então, vocês já viram com o professor toda essa parte aqui, né? História da metrologia, instrumentos de medição. Teve uma semana que foi a parte de acolhimento com vocês, tudo que eu grifei em amarelo aqui, né? A ideia é nós fazermos algumas revisões sobre esse conteúdo que vocês já viram, né? Que é história da metrologia, medidas de conversões, né? Vocês fizeram alguns exercícios de fixação em sala de aula, alguns entregaram, o professor Tatuí deixou as atividades conosco lá para estarmos corrigindo. Ainda não terminamos a correção dele, né? Tem algumas perguntas para fazer aí e provavelmente na próxima aula a gente já repasse para vocês essas atividades que vocês entregaram aí, certo? Também viram um pouquinho sobre a parte de paquímetro, né? Instrumentos de medição, os tipos, princípios, formas de cálculo, leitura em milímetros. E também teve essa parte do encontro aí de discussões femininas no campo, certo? Tá mais ou menos batendo, é isso daí que vocês viram, né? Eu vou apresentar para vocês agora a parte do conteúdo novo, tá? Que é o que a gente vai tá vendo nessa nova etapa aí, que vai ser mais à distância, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Tá tranquilo? Eu vi que estavam digitando aí, parou. Não? Beleza? Vou seguir então aqui. A próxima parte aqui que nós temos, nós vamos ver hoje. Hoje, para vocês, é a apresentação dessas estratégias de ensino remoto, que nada mais é do que a nossa plataforma aí que a gente está utilizando, o Moodle, a RNP, o YouTube e outras ferramentas que vierem a surgir aí no meio do caminho. E fazer uma revisãozinha dos conteúdos. A gente vai, basicamente, hoje, falar um pouco sobre essa parte de conversões de medidas aí, tá?
falar um pouquinho como a gente faz para converter essas unidades de medidas, que é um dos tópicos que sempre tem discussão aí, o pessoal se atrapalha um pouquinho essa parte de conversão aí. Como que vocês estão aí? Foi bem tranquilo essa parte de conversão de unidades? Tem alguma dúvida? Vocês estão com dificuldade ainda? Não lembra mais como que converte em unidades? De unidade que existe no mundo aí? Tranquilo? Eu não lembro de muita coisa, certo? O que mais aí? O que vocês têm para me contar sobre essa parte da conversão de unidades de vocês aí? Não lembro de quase nada. Deixa eu só pegar uma água aqui. Vou escrevendo, por favor. Eu lembro de pouco. Eu também não. Tenho problema de memória. Tá cedo você ter problema de memória ainda. Relaxa. Não sofra antecipadamente. Beleza, beleza. Tá, então, pelos poucos feedbacks que vocês me deram, eu entendo que é interessante a gente fazer essa parte de revisão mesmo, né? Então, estamos certos aí, tá? Vamos falar um pouquinho disso aí na parte de hoje. Vou fazer algumas continhas, né? Quem estava no comecinho da aula viu que eu estou com uma folha aqui na minha mesa, né? E a gente vai estar utilizando a folha para fazer a parte das medidas aqui, tá? Então, a gente vai acabar escrevendo nesse campo para fazer as conversões de medidas aí. Legal? Deixa eu voltar aqui a parte do planejamento. Beleza. Feito essa parte de revisão dos conteúdos aqui, de unidades e tal, que nós vamos fazer, passamos para a próxima aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de leitura de parquímetros, fazer alguns exercícios para fixar e também a memória. Falar um pouco sobre a parte dos erros de medição também. Vamos falar também sobre os instrumentos de medição, regra graduada, treina, fazer mais exercícios e trabalhar com medidas em polegada também, tá? Repare que aqui, ó, nós temos um plantão de dúvidas já para vocês marcarem, tá? Então, no dia 28, aqui a gente já vai ter o primeiro plantão de dúvida. Então, se você ficou com dúvida sobre os exercícios aí, quer fazer alguma coisa, já vai ter um plantão de dúvida, legal? Aí já passamos para o próximo mês aqui. No próximo mês de setembro, aqui no cantinho, marcado setembro, a gente já muda para a leitura do paquímetro no sistema inglês, paquímetro em polegada fracionária. E no dia 11, nós já temos a avaliação do primeiro bimestre, certo? Então, tá aí já, tá bem em cima já praticamente. Nessa primeira avaliação, a gente vai colocar basicamente sobre a parte de revisão de conteúdo que a gente está vendo, certo? Um pouco dessa parte de conversão de unidades e algumas informações sobre os paquímetros. Legal? Então, é importante acessar o site do professor Stefanelli, lá com todo aquele conteúdo lá que ele passou, para vocês estarem fazendo os treinos lá. Legal? Passamos depois para o segundo bimestre. No segundo bimestre, nós já vamos ter a parte de micrômetro, nomenclatura, fazer alguns exercícios também sobre micrômetros, tá? Micrômetros nós vamos trabalhar só em milímetro, tudo bem? Porque não é muito não, diga que das vezes que eu utilizei em oficina foi 0,01% o micrômetro em polegada, então a gente vai trabalhar só com o micrômetro em milímetro. Já o paquímetro não, o paquímetro tem em polegada, é importante vocês estarem
dando uma olhadinha, tá? Então, a gente vai ver o paquímetro em polegada aí para fazer as continhas. Logo na sequência, já temos uma avaliação do segundo bimestre. Repara que nós temos 3 sábados letivos aqui que nós vamos estar utilizando, tá? Alguns desses sábados letivos vão ser síncronos, né? São aulas online, como nós estamos falando hoje. Alguns outros vão ser assíncronos, que são aulas offline, nós postamos um conteúdo para vocês, e vocês dão uma olhadinha, fazem o conteúdo, tiram dúvidas. Normalmente alguma atividade que fica quando é assíncrona para vocês fazerem aí no conforto da casa de vocês aí, certo? E chegando aqui em outubro, nós já temos a avaliação do segundo bimestre, seguido também de um sábado letivo. Aqui nós já temos o terceiro plantão de dúvida, que é na aula de relógio comparador. Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre relógio comparador, relógio apalpador, fazendo um pouco dessa parte de trabalho com os relógios aí. Mais próximo do final do mês, nós temos medidores de pressão e manômetros. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um medidor de pressão, para que serve, como que utiliza o manômetro, quais são as escalas que aparecem lá. Um pouco mais próximo aí do fim do ano, nós temos um conteúdo a ser falado sobre rugosímetro e bloco padrão e projetor de perfil, tá? Então, temos 4 aulas aí e 2 plantões de dúvidas no mês de novembro, tá? Para nós estarmos conversando sobre esses caras aí. Próximo do Natal, normalmente vocês trazem um panetone para nós no Natal, né? Mas esse semestre aí não vai ser possível vocês estarem trazendo um panetone para degustarmos na nossa aula, né? Então, vamos ter aqui a nossa aula de instrumentos analógicos e digitais multímetros, tá? Então, um pouco mais próximo da área de elétrica, que nós temos que misturar, né? Vocês são eletromecânicos, então é importante vocês conhecerem equipamentos da mecânica e equipamentos da área de elétrica. Então, nós vamos aprender a fazer leituras com o multímetro. Também vai ser online, não tem físico, né? Justamente por via, como nós estamos atualmente, não temos como distribuir multímetro para todos terem na mão para fazer esse trabalho, tá? Então, vou utilizar alguns itens online para estar fazendo essa leitura, tudo bem? Já no ano novo, 2021, nós temos aqui em janeiro, vamos falar um pouquinho sobre instrumentos analógicos ainda, multímetro, e vamos até o final do bimestre. Provavelmente, quase 50% de certeza, que a avaliação do quarto bimestre vai ser em cima de multímetro, certo? Então, lá na frente a gente conversa novamente, talvez até lá já tenha habituado uma vacina aí, todo mundo já esteja lá na escola já, de novo, todo mundo junto, e já dá para a gente ter os equipamentos. Mas, por enquanto, a gente está com esse cronograma para seguir de forma online aí, legal? Se tudo der errado, no final do mês de janeiro, a gente vai ter uma recuperação contínua, seguido do exame final de vocês aí, para estar ajustando as notinhas aí de vocês, tá? Então, dia 5 de fevereiro, nós temos uma recuperação contínua do último bimestre, e na semana do dia 8 ao dia 12 de fevereiro, vocês têm a parte de exame, atividades finais aí para estar verificando a questão das notas de vocês. Se tudo der certo, no mês seguinte a gente já começa o outro ano aí na forma correta. Legal? Alguma dúvida? Deu para entender mais ou menos o nosso cronograma aqui, como vai ser? Vocês querem perguntar algo sobre conteúdo? Tem alguma coisa que vocês acham interessante que adicione aqui? Tá bom esse conteúdo? Como que tá? Me dá um feedback aí do que vocês acharam desse conteúdo que eu passei aqui. Feedback é retorno, tá? Caso alguém não conheça a palavra, me dá um retorno aí. Tá tranquilo? Esse conteúdo aqui de boa, então? Sem problema? Certo. Nos sábados letivos, aí como vocês estão, tá tranquilo? Dá para fazer atividade?
Vocês têm mais preferência por ser um conteúdo assíncrono no sábado e a gente manter os conteúdos síncronos durante a semana? O que é melhor para vocês? Às vezes tem uma fim de semana, aí você vai visitar a avó, fica na casa aí, tá? Ou mora com os avós, mora com o tio, vai dar uma saidinha aí, sair da quarentena. Como que funciona o sábado aí? Dá para a gente fazer atividade síncrona ou é melhor assíncrono? O melhor é não ter nada no sábado. Infelizmente, nós temos que ter alguma coisa no sábado. Para nós, temos que completar a nossa atividade aí, a nossa carga horária. Então, pode ser assíncrona como síncrona, né? O problema do assíncrona é que é difícil acordar o sabadão de manhãzinha nesse horário aqui, né? Mas, se vocês preferirem, a gente toca também, não tem problema. Assíncrona, certo? Eu vou deixar uma mensagem para vocês lá também no. Eu também trabalho, eu trabalho no sábado, sim, legal. Entendi. Certo. Eu vou deixar uma mensagem para vocês lá no Moodle. Aí vocês preencham, por favor, então, falando a preferência de vocês, mais para nós termos um registro aí do que a maioria aí, para não sermos desiguais com alguns dos demais aí que, porventura, acabaram não vindo na aula, mas não tem problema, certo? Vamos manter do jeito que estamos pensando inicialmente, que é manter um conteúdo assíncrono para vocês fazerem a atividade. Bacana. Posso fechar essa parte aqui, então, de conteúdo aqui, planejamento, tranquilo? Vamos lá, beleza. Deixa eu fechar aqui, salvar. Beleza. Vou ampliar a minha tela aqui, esconder a telinha do poker aqui, né? Pegar aqui. Então, como eu falei, né, inicialmente, a nossa aula termina às 8h50, tá? Então, já são 8 horas, né? Vamos falar um pouquinho sobre a parte de unidades aí, para estarmos tirando algumas dúvidas, fazer umas continhas iniciais, tá? Senti um tom de ironia na sua voz aí, rapaz. Mas tudo bem, vamos lá. Letrinha bonita. Caligrafia técnica. Você não viu o professor Gustavo? O professor Gustavo não é da sua época aí, cara. Se o professor Gustavo escrevendo, você ia ver. Aquilo sim era uma escrita linda. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu inverter aqui pra gente. Beleza. Tem um pequeno lag aí, tá? Na transmissão, mas é bem tranquilo. Eu vou acompanhando aqui conforme. Eu vou só cortar a minha câmera aqui para ficar um pouco maior a tela para mim aparecer aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Interromper. Só para a tela poder ficar um pouco maior para mim aqui, tá? Beleza. Eu vou acompanhando com vocês aqui, que a gente tem um pequeno lag na parte da transmissão aqui, a hora que eu estou escrevendo, mas nada que a gente vá ajustando aí, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Nós sabemos que as unidades, elas variam, né? Conforme o que você pretende medir, correto? Por exemplo, se eu quero medir quantos litros tem numa garrafinha, tá vendo que eu já falei litros? Eu estou usando uma unidade, né? Eu quero saber quantos litros eu tenho numa garrafa, certo? Então, eu estou falando sobre uma unidade. Litros, ele é uma unidade de medida, certo? Ele é uma unidade de medida que é utilizada para medir um tipo específico, que no caso aqui é o líquido, certo? Volume, litros, beleza? Uma outra unidade de medida de volume. Alguém tem alguma ideia aí de outra unidade de volume que eu posso estar utilizando?
Metro cúbico, legal. Para quem não sabia nada, está bem aqui, ó. Metro cúbico. O metro cúbico é utilizado para medir também essa parte de volume, tá? Então, esses caras aqui são unidades volumétricas, certo? É o metro cúbico e o litros. Aí o pessoal escreveu aqui quilogramas. Pensa assim, ó, vamos lá, eu vou comprar uma caixa d'água. Eu quero 1 quilo de caixa d'água. Como que a gente faz para pedir uma caixa d'água com 1 quilo? Você já viu alguém falar que eu tenho 1 quilo de caixa d'água em cima do meu telhado? Eu acho que não, né? Então, o quilo não é uma unidade de volume, tá? O quilograma é uma unidade voltada para o peso, certo? Então, eu uso o quilograma para medir peso. Esses caras aqui, eles são diferentes, tá? Então, a unidade volumétrica para a unidade de medida de peso, elas são diferentes, tá? Então, não posso falar que eu quero 1 quilo de caixa d'água, assim como não posso falar que eu vou lá na balança lá e a hora que eu subir na balança eu vou pesar 3 litros. Não dá, né? Tem como fazer isso? Não tem, né? Então, essa unidade de medida específica do quilo é para fazer a medida de peso, tá? E a medida de metros cúbicos e litros é uma medida volumétrica para medir volume, certo? Beleza? Muçulmano, puta, cara, é Celso Russomano, não é Celso Muçulmano. Ele jogou ele lá para a Europa, lá para a Ásia, para a África, sei lá. Bom, vamos lá então. Então, deu para entender, né, que eu tenho unidades específicas para fazer medições com itens aqui, certo? Então, para mim medir unidades volumétricas, eu vou usar uma unidade específica. Eu não tenho como usar o peso, por exemplo, para mim, juntamente com o metro cúbico. Isso aqui não dá, certo? Assim como eu não consigo usar o quilo para medir um volume aí, beleza? Então, são coisas distintas esses caras aqui, beleza? Então, não dá para fazer isso. Isso é importante, tá? Assim como eu tenho a questão das medidas, né, que lineares, como, por exemplo, o milímetro. O milímetro é uma unidade para se medir linear, uma unidade de medição linear, certo? Então, esse cara aqui, eu também não consigo utilizar como quilo. Então, não dá para fazer isso daqui. Eu não consigo falar que eu subo na balança lá e peso 10 milímetros. Não tem como, tá? Então, são coisas distintas, certo? Então, sempre quando a gente estiver utilizando unidades, é importante verificar para qual que eu tenho que estar utilizando. Se eu tenho que utilizar uma unidade em metro cúbico para fazer uma medição volumétrica, se eu tenho que utilizar a unidade de quilo para fazer uma medição em peso, uma unidade de milímetros para fazer uma medição linear, tá? Então, o que eu quero mensurar tem relação com a unidade que eu vou estar utilizando, tá? Unidade e o que eu vou estar mensurando. Medir, mensurar. Ó, tô caprichando a letra aqui agora, hein, cara. Dá para entender bem aqui, ó. Só cortou um pouquinho. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui. Vou ajustando minha mesinha aqui. Certo? Então, eu tenho que usar uma unidade específica para verificar o que eu quero medir ou o que eu quero mensurar. Bacana? Um pouquinho mais para cima aqui. Alguém tem alguma outra indicação aí de unidade de medida linear que a gente pode estar utilizando? Me dá mais algum exemplo aí de unidade de medida linear? Metro, bacana. Ó, aí sim, quilômetro, polegadas. Vamos lá para Europa, hein, chique. Então, milímetros, metro,
que mais? Quilômetros, polegadas. Quilômetros. A polegada, né? Eu acredito que o professor já deve ter falado para vocês, né? Mas a polegada, ela normalmente é representada por esses dois risquinhos aqui, né? Eu tenho o número, certo? E esse cara aqui, ele é o símbolo que representa a polegada, tá? Então, esse cara, sempre quando tiver apresentado ali, ele vai estar se referenciando a algo que é a polegada, beleza? Temos a milha também, bacana, é isso mesmo. Então, medida linear é tranquilo, né? O que a gente acaba mais vendo aí na disciplina. Eu acho que vocês devem ter visto bastante isso daí como professor também na parte de história, né? Da metrologia, lá já, certo? Tranquilo até aqui? Então, ficou claro, né? Que nós não podemos utilizar unidades volumétricas para mensurar ou para medir alguma unidade, por exemplo, que se refere ao peso, assim como não podemos medir linearmente uma unidade volumétrica lá. Bacana? Tranquilo até aqui? Deu para entender? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Eu acho que ficou bem tranquilo, né? Ficou um resuminho aí do que vocês viram, dessa parte de história, das medidas aí, certo? Então, se eu for lá na pizzaria, né, comprar um refrigerante, não vou chegar lá e falar pro cara que eu quero 1 quilo de refrigerante, hein? Então, eu tenho que chegar lá pro cara e falar assim, ó, eu quero aí 1 quilo de pizza, né? Quero uma unidade de pizza, não quero uma pizza, beleza? Essas horas tomar coca, cara, piedade da minha alma. Vou tomar um café agora cedo, não coca. Celso Russomano come 1 quilo de pizza, cara. Tranquilo, posso passar para a próxima parte, que é a parte de nós fazermos as conversões de unidade, fazer uma revisãozinha básica agora para nós fazermos algumas conversões. Eu vou puxar um pouquinho minha mesinha para o lado aqui, beleza? Vamos lá para a próxima etapa. Vou dar alguns exemplos de conversões aqui para estarmos revendo o conteúdo. E nessa parte aí de conversões, nós vamos estar falando primeiramente sobre a conversão de polegada fracionária para milímetro. Também vamos falar um pouquinho sobre as conversões inversas, né, de polegada milímetro e milímetro polegada. E também vamos falar um pouquinho sobre milímetro em polegada fracionária, polegada milesimal em polegada fracionária em polegada milesimal em milímetro, já chega a dar um nó na cabeça, né? Polegada para milímetro, milímetro para polegada para milésimo, milésimo, centésimo, meu Deus do céu. Mas é bem tranquilo, relaxa, tá? A gente vai dando alguns exemplos para vocês aqui. O primeiro cara que a gente vai estar utilizando é a conversão de polegada fracionária, polegada fracionária para milímetro. Milímetro. Então, vamos estar falando... Oh, minha lousa quase que não deu. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Aguenta a mão aí. Tem que aumentar o meu campo de visão. Nossa, deu filé com fritas aqui, ó, certinho. Beleza. Agora sim. Tá um pouquinho torto, né? Mas tá beleza. Vamos lá. Então, eu vou usar um exemplo aqui. Bem simples, tá? Não vou evoluir muito nisso, justamente por conta do tempo, como nós falamos, né? A ideia é fazer uma revisão bem rápida, colocar alguns exercícios para vocês, algum conteúdo lá no mundo para vocês estarem praticando. E na próxima aula nós iremos mais a fundo nisso, tá? Então, sempre quando eu estiver falando de
polegada fracionária para ser convertida em milímetro, eu vou estar multiplicando o valor, multiplicar por 25,4. Certo? Então, sempre quando eu tiver polegada fracionária e quero converter para milímetro, eu vou multiplicar por 25,4. Bacana? Por exemplo, eu tenho uma unidade aqui de 5. Se eu colocar só o 5, como que eu represento mesmo a polegada? Tem um símbolo que eu tenho que colocar lá na polegada, não tenho? Sempre quando eu estiver falando de polegada, tem que colocar aquele símbolo, né? Aquele símbolo é as aspas aqui, né? São os dois risquinhos lá, o símbolo da Adidas lá, né? Tem que colocar esses dois risquinhos aqui, né? Adidas Xing Ling, né? Que Adidas é 3 risquinhos, professor. Não é 2 risquinhos, né? Bom, 5 polegadas, então. Eu vou converter 5 polegadas em milímetros. O que eu tenho que fazer para me converter esse cara aqui? Então, a primeira coisa, como nós falamos, né? Eu tenho que multiplicar por 25,4. Certo? Então, para mim fazer isso daí, eu vou pegar 5, fazer vezes 25,4. Beleza? Fiz essa multiplicação no número inteiro, né? Repare que o 5 é um número inteiro, né? Então, esse número inteiro, para mim fazer a conversão, é bem tranquilo. Sempre quando tiver números inteiros para fazer a conversão, é só multiplicar diretamente aí, não tem erro nenhum. Continha simples, multiplicação direta aí. Beleza, fiz isso. Vou ter o valor aqui de 127 milímetros. Certo? Olha a unidade aqui, ó. Milímetros. Olha a unidade aqui, ó. Polegada. Tá? Então, fizemos a conversão de unidades. Certo? Converti de polegada, que está aqui em cima, sendo mostrada, né? Para milímetro. Tranquilo? Legal. Ah, professor, mas assim tá fácil, né? Converter polegada em número inteiro, né? Quando eu tiver fração. Putz, fração. Vamos dar um exemplo de fração, então. Então, vamos falar que eu tenho aqui 3/8 de polegada. Nossa Senhora! Novamente, né? A unidade está marcada aqui em cima. Sempre quando eu falar de polegada, tem que ter esse cara aqui em cima. É extremamente importante, tá? Para mim entender o que é a polegada. Se eu não tivesse esses risquinhos aqui, isso aqui não é polegada, é 3/8. 3/8 do quê? 3/8 de colher, 3/8 de farinha, 3/8 de uma xícara, o que que é? Então, 3/8 de polegada, unidade, tá? É importante marcar esse cara aqui. Assim como eu estou falando de milímetros, é importante eu ter marcado esse cara aqui, ó, que é a unidade, certo? É extremamente importante. Colocou na prova lá 127, tá errado, né? Porque é 127 milímetros, polegada centesimal, quilômetros. Lembra que a gente falou de unidade? Então, é importante no final a unidade, tá? Legal? Vamos lá, voltar no exemplo aqui de 3/8. Então, o que a gente falou? Sempre quando eu quiser converter polegada fracionária para milímetros, eu vou multiplicar por 25,4, não é? Então, para mim fazer isso, eu tenho que fazer uma continha aqui dos 3/8. Quando eu estou trabalhando com fração, o que acontece, né? Eu tenho aqui o número que está na parte de cima, no caso 3, e eu vou multiplicar ele por 25,4, que é o que nós falamos que eu tenho que estar utilizando para fazer a conversão de polegada para milímetro. E eu tenho esse cara aqui, que é o número 8, que ele está dividindo o 3, né? Então, eu vou colocar ele aqui embaixo, aqui como dividindo a parte de cima, certo? Beleza. Feito isso, eu faço essa multiplicação aqui. Então, 3 por 25,4, 76,2. Dividido ainda, ó, mantém esse cara aqui, dividido por 8. Ah, terminou aí 76,2 de polegada? Não, tá torto esse número aí, não tenho como deixar esses caras aqui, ó, com um númerozinho quebrado aqui. Então, eu vou fazer essa divisão aqui, ó, de 76,2 dividido por 8.
9,525. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Não, não pode. Tem que fazer primeiro a multiplicação, depois eu passo a divisão. Lembra das regrinhas lá de matemática? Primeiro multiplica, depois divide, certo? Tem que fazer esse passinho aí, senão vai dar errado a sua dancinha aí, beleza? Faz o passinho de multiplicação, depois faz o passinho da divisão, beleza? O que está faltando aqui, ó? 9,525. Falta eu colocar alguma coisa aqui? Ou beleza, terminou a continha aqui. Terminou a continha aqui, já era? Milímetro, isso, legal. Então tem que colocar a unidade aqui, não. Beleza? Ah, eu posso escrever milímetro? Pode, mas o usual é você colocar o aí, tá? Então procura sempre colocar a unidade aqui. No começo aí a gente até admite, não tem problema você escrever no milímetro, tá? Mas vai se habituando a usar sempre a abreviatura aqui, que é o milímetro, o M do metro, o cm para o centímetro. Legal? Temos algumas unidades aí que a gente está utilizando bastante. Tranquilo essa primeira parte aqui de polegada fracionária para milímetro. Alguém ficou com alguma dúvida? Deu para entender os exemplos aqui? Se for com alguma dúvida, manda aí para a gente. Tá ok. Tá ok. Tem um professor que imitava o Bolsonaro certinho, tá ok. Eu não manjo dessas partes de imitação, então eu não vou me arriscar ainda não, cara. Então eu vou para a segunda etapa aqui, que essa parte aqui eu manjo. Vamos lá. Então agora a gente vai fazer a parte de conversão de milímetros. Vou colocar aqui entre parênteses aqui, ml, para polegada fracionária. Certo? Então, é o inverso, né? Eu tenho a unidade de milímetros, né? A gente estava trabalhando com ela para converter de polegada fracionária para milímetro. Se eu tiver milímetro e quiser voltar para a polegada fracionária, como que eu faço esse caminho, né? Então, é um pouquinho diferente essa parte da conversão de unidade de milímetro para polegada fracionária, tá? Eu tenho aqui algumas regrinhas, mas vamos fazer passo a passo para a gente estar tirando dúvida aí, certo? Desculpa. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, ajustar minha mesinha aqui, para vocês enxergarem aí. Beleza. Agora eu vou um pouco mais de espaço aqui. Então, sempre quando eu estiver trabalhando com milímetro e polegada fracionária, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que dividir o valor por 25,4. E depois eu vou fazer uma multiplicação. Multiplicar por 128. Tudo bem até aqui? Então, quando eu for fazer a conversão de milímetros para polegada fracionária, eu vou fazer esses carinhas aqui, ó, esse passo a passo aqui, tá? A gente fazer a conversão de milímetros para polegada fracionária. Certo? Legal. Dá um exemplo aí para nós, aí, professor, como que vai fazer isso daí, então. Tá, então vamos lá. Vamos fazer primeiro, novamente, com um número inteiro, né? E depois a gente faz com outros números aí para a gente estar treinando. Então, vou colocar um exemplo aqui para vocês, com a medida de 12,7
milímetros. Para mim converter ele em polegada fracionária, certo? Então, o nome já fala, né? Polegada fracionária. Diferentemente do exemplo anterior que nós tínhamos aqui, que era do 76,8, que deu na parte anterior, ele estava em fração, só que eu não queria em fração, eu quero um número inteiro, né? Porque as medições feitas em milímetros, elas são inteiras aqui, ó, não é fracionárias. Já aqui é o inverso, né? Eu tenho um número inteiro e eu vou converter ele para fração. Eu vou fazer o caminho contrário, certo? Então, aqui, a minha conversão vai terminar numa fração. Bacana? Vamos lá. Então, para mim converter esse cara aqui, 12,7 milímetros, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. O que nós falamos ali em cima, ali, ó? Eu tenho que dividir o valor por 25,4, certo? Então, o meu valor é esse cara aqui que eu quero converter. Então, 12,7 dividido por 25,4. Certo? Então, o primeiro campo é fazer a divisão do número que nós queremos converter. No caso, 12,7 dividido por 25,4. Aí depois, o que está escrito lá? E depois, multiplicar por 128. Eu vou fazer esse cara. Lembra do passinho, né? Primeiro, uma coisa. Primeiro eu faço a divisão aqui, nesse cara aqui. Vou fazer a divisão. Depois, eu vou fazer a multiplicação por 128. Lembra no exemplo anterior que primeiro eu fazia a multiplicação e depois a divisão? Aqui eu tenho que dividir primeiro esse cara e depois multiplicar aqui por 128. Certo? Então, é diferente do exemplo anterior, tá? No exemplo anterior, nós fizemos primeiro a multiplicação do item que a gente queria converter, que era o 3, no caso que estava em cima, e depois nós dividimos por 8. Aqui já é um pouquinho diferente, né? Aqui nós fizemos primeiro a divisão do 12,7 por 25,4 e depois a gente multiplicou por 128. Certo? Legal. Como eu estou fazendo essa multiplicação por 128, eu tenho que também dividir todo esse cara aqui por 128. Certo? Fiz isso daqui, posso começar a fazer a minha conversão de medida. Deixa eu lembrar até que hora que vai mesmo a aula que eu falei aqui, eu marquei no meu papel aqui, 8h50, certo? Está aqui atrás, está aqui embaixo, na verdade, né? Estamos no tempo aqui ainda, 8h25. Beleza, fiz essa primeira conversão aqui. Após isso, eu começo a fazer os valores aqui. Então, 12,7 dividido por 25,4 vai dar 0,5. Aí, esse 0,5 que estava aqui dentro da casinha, né? Que era esse cara aqui, ó. Esse foi o valor da divisão que estava entre parênteses. O 128 manteve. Então, multiplico esse cara por 128, que ele não teve alteração ainda. E o item de baixo, que é o 128, também mantém ainda, certo? Então, a gente ficou com esses dois caras aqui. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Fizemos essa continha aqui, para estar fazendo a conversão das unidades, de 0,5 para 128. Tainara perguntou se tem uma forma prática, não tem? Às vezes tem, às vezes você está com a mão na massa, eles têm que fazer essa continha. Então, é importante vocês saberem fazer essa parte de conversão, tá? Porque se você tiver numa provinha, por exemplo, eu vou fazer um teste para entrar lá na 3M, por exemplo. Aí o pessoal fala assim, converte essa continha aqui para mim, dá uma tela azul lá e lascou tudo, né?
Às vezes isso daí cai em alguns testes, tá? Então é importante a gente saber esse passo a passo das conversões aí, tá? É continha de matemática simples, tá? Estou fazendo passo a passo porque é para vocês fazerem um remember aí do que vocês viram com o professor Luiz já, tá? Então, fizemos essa primeira parte. Alguém mais tem alguma pergunta? Tá tranquilo? Posso tocar aqui? Bom, vamos lá então. Fizemos a primeira parte aqui de 0,5 por 128. Agora eu vou fazer a parte da multiplicação aqui em cima, né? Tem uma multiplicação de 0,5 vezes o 128. Então, 0,5 vezes 128, ele vai dar 64, dividido ainda por 128. Então, eu resolvi esse cara aqui de cima, aqui, ó. Esse cara aqui, ele deu 64. O de baixo, ó, eu só fui transportando ele, ó. Repara, joguei ele para cá, e agora eu joguei ele para cá. Não mexi no 128 ainda, tá? Então, eu deixei ele quietinho aqui. Beleza? Ah, professor, chegou numa fração aqui. Ó, legal, então a gente já pode colocar o símbolo de polegada aqui, né? Certo? Então eu tenho já a representação de uma polegada aqui. Beleza? Então eu tenho 64, 128 avos de polegada aí. Mas eu posso reduzir isso daqui ainda, não posso? São múltiplos, né? São números pares aqui, né? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão digitando aqui, papapá. Tainara. Deixa eu ver sua pergunta aqui. Milímetro vezes 5,0428 é para qual? 5,04? Ixi, não entendi sua pergunta, Tainara. Você quer falar no áudio? Pode abrir o seu áudio se quiser perguntar, que eu não entendi. Não tem 5,04. Onde que está? Será? 25,4? É isso? Será que você digitou errado? É que o Tatuí passou uma regra prática para alguma conversão. Ah, tá, entendi. Pode ser que tenha alguma regrinha que ele tenha passado para vocês, né? Mas vamos fazendo passo a passo para a gente converter aqui. Depois, se vocês quiserem me mandar o conteúdo que ele passou para vocês, eu dou uma olhadinha, tá? É isso que você perguntou dessa forma prática, então, será que eu acho que pode ser que seja isso, então? Tem algumas regrinhas específicas aí que o pessoal sempre acaba criando, né? Às vezes nós não conhecemos, mas pode ser que funcione. Eu não lembro de cor essa fórmula aí de 5,04 e tal, mas se chegar nos mesmos resultados, não tem problema, tá? Tem várias formas para você atingir um resultado. Estou fazendo bem passo a passo, né? Para vocês estarem dando uma olhadinha aí. Mas não tem problema se chegar no resultado final aí, tá? Depois vocês me mandam, por favor, deu um exemplo mostrando como que faz essa parte com essa fórmula mais prática. Aí eu dou uma olhada aí, certo? E a gente comenta na próxima aula, não tem problema. Bacana? Posso continuar? Mais alguma pergunta? Não? Certo. Beleza, então. Vamos lá. Aí eu parei nesse cara aqui, né? 64 dividido por 128. Esse cara aqui, eu consigo reduzir ele ainda. Tá vendo que os dois números aqui são pares, 64 e 128? Então eu posso fazer a divisão deles, por exemplo, por 2, não posso? Dividido por 2, dividido por 2. Então eu vou reduzir ele aqui nos valores. Aqui. Opa, travou meu computador aqui. Até beleza. Então eu vou dividir 64 e 128 por 2. Fazendo isso, eu vou ter o valor de 32 sobre 64. Isso, deu 64 aqui, beleza.
Aí esse valor aqui, eu ainda consigo dividir, né? Eu vou dividir novamente por 2 aqui, não consigo? Então, eu fazendo essa divisão aqui, eu vou ter o valor de 32 dividido por 64, 32 por 2 vai dar 16, e o 64 dividido por 2 vai dar 32, certo? Então, eu vou vir daqui para cá. E agora, eu vou vir daqui para cá, que acabou a minha tela aí, certo? Então, daí eu vou dividir esses caras aqui ainda por 2, ó. 16 sobre 32 dividido por 2 vai dar 8 sobre 16. Vou dividir ainda por 2, mais uma vez aqui, ó, até chegar no limite aqui, ó. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4, 16 por 2 vai dar 8. Ainda consigo dividir mais uma vez aqui por 2. Então, na hora que eu chegar nesse limite aqui, 2 sobre 4. Mais uma vez por 2. Legal. Na hora que eu chegar no último aqui, que é 1 sobre 2. É o valor final da minha fração aí, certo? Que é a mesma coisa que o Ryan falou para a gente aqui, né? Se eu dividisse lá no começo aqui o valor de 64 por 64, né? Vou dividir 64 por 64. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no cantinho só para não confundir. 64, 128. Se eu dividisse esse cara por 64 e esse cara por 64, ia dar um valor direto, né? Que é de 1 sobre 2, certo? Vou colocar aqui exemplo Ryan. Beleza? Deu para entender? É isso, né, Ryan, que você comentou, né? Fazer essa divisão direta aqui, tá? É a mesma coisa de fazer esse passo a passo, isso aí, tá? Certo? Tudo bem, pessoal? Eu fiz bem passo a passo, né, para vocês estarem verificando. Mas, se tiver valores diretos, como o Ryan mostrou aqui, de 64 e 128, você conseguir obter o valor direto, pode fazer também, não tem problema. Ah, professor, não consigo fazer a continha. Faz passo a passo aqui, vai dividindo os valores aqui, percorrendo todo o caminho, até chegar no valor final, que vai dar o mesmo do valor lá de cima, tá? Então, como a gente falou, né, para treinar aí, né? Tem várias formas de se fazer a continha, né? Pode ser que a forma que o professor falou para vocês também seja a mesma forma. Legal? Tudo bem? Deu para entender esse exemplo aí? O que vocês acharam? Ficou muito confuso? A outra forma que o professor passou para vocês é melhor. Se vocês quiserem usar também, fiquem à vontade, tá? Só me mandam um exemplo aí para a gente dar uma olhadinha, que às vezes eu não conheço o formato só, mas se chegar nos mesmos resultados, tranquilo, tá? Aqui é bem passo a passo para vocês darem uma olhada aí, para a gente tirar dúvidas. Legal? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Quer perguntar alguma coisa sobre a parte das continhas ou no comentário anterior? Tá de boa? Beleza. Posso fechar essa tela aqui, então? Deixa eu trocar minha tela aqui só. Deixa eu voltar a telinha do mundo. Beleza. Bom, pessoal, eu acredito que a gente tenha feito essa revisãozinha inicial, né? Agora a gente vai para... Vocês têm um tempinho livre ainda, como eu tinha comentado com vocês, para estar fazendo o exercício, né? Que eu disponibilizei para vocês lá no Google, tá?
Basicamente um formuláriozinho informando o que a gente fez hoje na aula, lá para vocês estarem escrevendo, tá? Vamos terminar um pouquinho antes aí, para vocês terem esse tempo hábil, beber uma água lá e poder ir para a próxima aula, que é a aula com o professor Lucas, né? Que é a aula de desenho, né? Eu vou estar auxiliando ele lá também. Então, a gente conversa lá se vocês não tiverem dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa, algum conteúdo, fica à vontade aí. Senão, a gente já encerra aqui e vocês estão liberados para fazer o exercício e se preparar para a próxima aula aí.